Tudo bem? Aqui é a professora Juliana e nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho conforme nós já havíamos discutido um pouco em sala de aula. Hoje nós vamos falar sobre o gênero crônica ainda, que é o gênero que vai estar presente lá na avaliação da nossa mensal 2 do primeiro bimestre, certo? Então, antes de tudo, gente, eu gostaria de lembrar vocês, que a palavra crônica, conforme eu já falei, vou repetir, ela se relaciona à palavra tempo, que diz Cronos em grego. E isso quer dizer o deus do tempo. E anteriormente ela marcava, fatos, acontecimentos de várias etapas históricas. E hoje ela marca acontecimentos do nosso dia a dia, do cotidiano e da nossa vida normal, certo? Eu vou usar essa ferramenta aqui para ir marcando para vocês, a fim de ficar mais fácil que vocês identifiquem aí ao longo do texto, e assinalem o que é interessante a vocês, certo? Então vamos lá. Esse gênero textual, o gênero textual crônica, do qual nós estamos falando, ele tem como pano principal acontecimentos do cotidiano, certo? Então, normalmente, o que vai ser retratado lá são as coisas que acontecem rotineiramente na nossa vida, certo? Então, vai aparecer temas como o uso das tecnologias, comidas, viagens, eventos e fatos da nossa rotina totalmente, certo? Por isso vocês vão encontrar crônicas jornalistas, como o gênero jornalístico, que vai aparecer lá nos jornais, nas revistas, e também como os gêneros que vão aparecer hoje na internet, nos sites, nos diários, de viagem, etc e tal. Porque elas são recheadas de coisas do nosso dia a dia, beleza? E por isso, o fato de retratar, situações do dia a dia, ela apresenta sempre uma linguagem muito coloquial. Isso quer dizer o quê, Juliana? Que a linguagem utilizada nas crônicas não é uma linguagem formal, assim, padrão, da norma culta da língua portuguesa. Isso quer dizer que a linguagem é de fácil acesso. Isso tem uma intenção também. Essa intenção é aproximar o leitor do autor, da crônica, do personagem que está sendo exposto lá da crônica, do fato narrado na crônica. Para que, Juliana? Para que ele tenha interesse em conhecer, já que é um texto que normalmente é vinculado, em jornais, revistas, como eu disse para vocês anteriormente. E por isso, ele vai apresentar, às vezes, um pouquinho de criticidade também. E o fato de apresentar essa criticidade, é a fim de aproximar a gente, que está lendo a crônica, do autor, da sua crítica, que foi tecida lá no seu texto. Certo? Vamos para o ponto 2. Está colocado aqui para gente, De acordo com as preferências do cronista, pode conter elementos humorísticos ou poéticos. O fato de apresentar uma linguagem coloquial, ele faz também, permite com que tenha uma liberdade o autor de utilizar recursos poéticos. Isso quer dizer o quê, senhores? Quero dizer que a crônica é um gênero escrito em prosa. Isso quer dizer que ele é escrito, de uma forma de narrativa e não em versos, como a poesia. Só que a poesia, ela, na verdade, é a linguagem que a gente usa, a linguagem poética. Então, o seu uso de muitos elementos metafóricos, de muitos elementos de uma linguagem mais subjetiva, eu estou fazendo uso da linguagem poética, Então, alguns autores, eles optam por utilizar uma linguagem mais poética. E também, às vezes, vai aparecer o tom humorístico. Isso por quê, Juliana? Isso, senhores, principalmente porque o gênero crônica, ele gosta, às vezes, de apresentar informações do nosso dia a dia e acabar alfinetando alguns comportamentos do ser humano, na nossa rotina diária, certo? Então, vamos dizer que ele queira criticar o uso excessivo de tecnologia ou o uso excessivo de televisão. E aí ele apresente, uma situação engraçada, cômica, para que seja apresentada como uma certa ironia, E aí, por meio disso,
ele revelar sua crítica e deixar, né, ainda provocar o riso também no leitor, a fim de que a gente sinta, né, a leitura mais agradável, mais solta, etc. e tal. E os meios de comunicação que são utilizados para as crônicas, né, para vincular crônicas, são os meios periódicos. Por que os meios periódicos? Porque ela é cotidiana. Então, se quer falar do cotidiano, ela nada mais justo do que fosse vinculada em veículos, né, periódicos, como jornais, as revistas impressas, né, ou ainda os digitais, como eu falei para vocês. Hoje é muito comum utilizar blogs, né, sites para também colocar essas informações e publicar essas crônicas. E antigamente, né, se publicavam muitas crônicas. Então nós temos, por exemplo, Luiz Fernando Veríssimo, que é um cronista super famoso, né, aqui do Brasil, e ele publicava crônicas no jornal Folha de São Paulo, e depois isso era reunido em forma de livro. Ou ainda já havia a Denise Fraga, né, como nós vimos lá no nosso livro, Drauzio Varela, que é um médico, né, que também gostava de escrever coisas a respeito do seu cotidiano, e aí acabaram publicando livros, né, futuramente, porque foram compilando muitos textos ao longo dos anos, certo? E a gente vai falar também aqui do tipo, né, de texto, né, da tipologia textual, que ele pode ser escrito. Pode ser do tipo narrativo ou do tipo argumentativo. Do tipo narrativo, senhores, geralmente é quando ela pertence ao gênero literário, certo? Literário. Ao gênero literário, certo? Argumentativo, geralmente quando ela pertence ao gênero jornalístico. Jornalístico. Difícil escrever com isso. Jornalístico. Vou apagar aqui para ficar melhor de vocês enxergarem. Vou escrever aqui embaixo. Jornal. Porque aí vocês entendem que é os gêneros que são vinculados no jornal, tá? Jornalístico. Porque aí argumentativo ele vai ter a intenção de argumentar e de expor o seu fato e a sua opinião a respeito de algo, né? E aí ele vai argumentar, defendendo esse ponto de vista ou não. E a literária não. Ela é uma crônica ficcional que tem a intenção, né, de apresentar ao autor fatos do cotidiano de forma criativa, né, humorada, bem-humorada, e que nos aproxime bastante do leitor, certo?